Olá, estamos de volta com mais um bloco do Jornal Potiguar Notícias. Claro, sempre agradecendo a você que nos acompanha pela TV Natal, pela internet, pelas rádios associadas ao nosso jornal. Muito obrigado pela participação de vocês. Quer interagir com a gente? Manda um zap, é o 98140 8774. Agora a gente fala sobre Juventude Potiguar e também as questões sociais que envolvem aí o jovem norte rio-grandense. Aqui ao meu lado, vocês que nos acompanham por vídeo já podem perceber, está Ana Luísa Castro. Ela é coordenadora do JCAL, que é Juventude Comprometida com a Luta, movimento social que surgiu aqui no Rio Grande do Norte há cerca de 2 anos. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Obrigada, Hugo. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui falando um pouco sobre o nosso coletivo. Vim, inclusive, com a camisa. Pois é. Falando com a pauta principal do coletivo que a gente vai conversar um pouco agora. E, Ana, o coletivo defende a juventude potiguar. Através de quais bandeiras vocês defendem a nossa juventude? Pois é, o coletivo JCAL, Juventude Comprometida com a Luta, é um grupo de jovens que se reúne para combater machismo, LGBTfobia, racismo, ou seja, lutarmos por direitos humanos, suas diversas dimensões, né? E aí a gente promove atividades de encontro, como rodas de conversa, e aí levando essas pautas dos jovens. Perfeito. Em quais pontos aqui do Rio Grande do Norte vocês estão representados? Nós estamos nas 4 regiões, né, do Rio Grande do Norte, e dentre essas 4 regiões nós temos 19 micro-regiões. Das 19 micro-regiões, nós estamos em média em 10 delas. Né, o coletivo é organizado a partir de uma diretoria, que foi tirada no último encontro estadual do ano passado. Nós somos 9 na diretoria e cada um é responsável por uma micro-região. E nesses 2 anos, não é isso? O que vocês já fizeram que seria importante destacar para quem nos acompanha? Bom, o coletivo começou em 2008, a partir do primeiro encontro que tivemos, e desde então nós temos promovido várias atividades nas dimensões culturais e políticas. Entre elas, rodas de conversa nas escolas. A escola é nossa principal aliada na atuação do coletivo. Tivemos a presença também em uma das nossas rodas de conversa do Frei Beto, que é um nome nacional e internacional também, que trouxe grandes contribuições e bateu um papo com a nossa juventude. No último encontro, falando em grandes encontros, tivemos a presença do pastor Henrique Vieira, que também trouxe grandes contribuições, e a gente falou no encontro sobre amor como revolução, que é o mesmo nome do título dele, e dentre essas rodas de conversas nas escolas, em casas, e dentre outras atividades culturais também que promovemos. E, Ana, vocês já estão nos preparativos já para o 3º encontro da Juventude Comprometida com a Luta, que está para acontecer em maio. Como é que estão os preparativos e quem pode vir aqui para passar a experiência para os jovens aqui do coletivo? No último encontro, nós contamos com nomes também de pessoas do nosso estado, que são grandes nomes e que têm grandes contribuições. A exemplo de Rodrigo Bico, que é ator, né, e produtor cultural, a promotora Érica Canuto, a professora Érica, trouxeram várias contribuições nas dimensões de educação e cultura, além do nome nacional do Henrique Vieira. E, então, nesse próximo encontro, pretendemos continuar contando com a presença de Rodrigo Bico, com a presença de várias outras nomes do nosso estado, e também fizemos o convite, já foi aceito, estamos tentando ajustar as datas, e se tudo der certo, ainda não confirmado, a presença do Lázaro Ramos, que vai estar falando um pouco sobre o seu livro Na Minha Pele, e as questões raciais e as lutas da juventude dentro dessa questão. Maravilha. E ser jovem no Rio Grande do Norte, Ana, é muito complicado. Falta de emprego, questão da violência, a dificuldade em ter acesso à cultura. O coletivo ele tenta sensibilizar demais instituições, seja parlamentares, o governo do estado, os municípios potiguares, para abrir o diálogo e formar políticas públicas? Sim, com certeza. Para além dessas rodas de conversa e desses eventos realizados nas dimensões culturais e políticas, nós temos um diálogo muito bom com alguns deputados e vereadores que se abrem para o diálogo, que nos recebem diariamente com as nossas demandas de políticas públicas voltadas para a juventude, tanto do mercado de trabalho, como a questão do homicídio de jovens. Nosso estado foi o estado
proporcionalmente falando, em 2019, que mais teve morte de jovens. Sim. Então é muito difícil ser um Infelizmente. jovem no Rio Grande do Norte, mas nós estamos mudando esse cenário juntamente com a governadora, que tem escutado, os parlamentares que estão aí. E, Ana, qual é a base da juventude comprometida com a luta? Qual é a base? Nossa base é uma base estudantil, que se iniciou com os estudantes, em sua maioria, dos IFRNs, dos Institutos Federais de Educação, e que hoje muitos estão na universidade, e nós continuamos, ela é bem embasada com os estudantes. E além do terceiro encontro que vai acontecer em maio, quais outras atividades vocês planejam desenvolver durante o ano de 2020? Em 2020 a gente está com muitos planos. Vamos ver se a gente vai dar conta, mas acredito que sim. Nós estamos com um plano de intervenções nos municípios no qual nós estamos presentes. E o primeiro município que nós vamos fazer essa intervenção é o município de um dos coordenadores do coletivo, que é Murilo Oliveira, que é uma grande liderança no estado, na cidade de Santana do Matos. Então, no próximo mês, nós estamos articulando uma intervenção lá, uma intervenção cultural e política no município para toda a juventude de Santana do Matos. Ana, você como coordenadora do coletivo, claro, dialogando com os membros, com os outros estudantes, também você é professora aqui no município de Parnamirim, o governo federal, desde que assumiu o comando executivo nacional, ele tomou uma atitude, uma maneira de lidar com a educação de uma forma muito distinta do que vinha sendo adotado anteriormente. Como é que você, como professora, avalia as políticas adotadas pelo atual governo federal, representado aí pela figura máxima do Abraham Weintraub, o ministro da Educação, para os jovens de todo o Brasil, já que é o Executivo Nacional? Hugo, eu acho que as medidas que estão sendo tomadas em relação à educação, além de ser uma completa falta de respeito com todos os profissionais da educação, seja municipal, seja estadual ou federal, ele é um descomprometimento com a educação desse país, é um retrocesso. Nós estamos vivendo momentos de retrocesso e de muita luta, porque os desafios são diários, tanto na rede municipal como estadual e como federal, e nosso apoio em relação ao Ministério da Educação é zero, né? Na verdade, nós estamos retrocedendo. Então, é o momento mesmo de darmos as mãos. Eu estou muito feliz em trabalhar aqui em Parnamirim. É um município que tem me abraçado muito e a gente tem conseguido resistir de uma maneira positiva a tudo isso. Mas a luta é diária, com colegas de trabalho, nós estamos vendo dias difíceis, mas eu acho que e aí que chega a importância dos coletivos, como o JCAL, como o movimento os sindicatos, como vários outros movimentos, que são atos de resistência, né? E ser professor já é um ato de resistência por si, sala de aula. Uma das políticas do governo federal para a educação básica no Brasil são as escolas militares. O governo do estado rejeitou a proposta, mas alguns municípios acataram a ideia do governo federal. Você acha que militarizar as escolas é um caminho para melhorar os índices educacionais? Não, de maneira alguma. Fazer escolas militares não é a solução, longe disso, né? Se cadeia resolvesse, o Brasil estaria bem melhor. Se falta de reflexão resolvesse, nós estaríamos bem mais avançados, e não é essa a solução. A solução é a educação, é a escola, a reflexão, a leitura, e isso nós, pedagogos, professores de disciplina, sabemos fazer muito bem. A gente só pede que nos dê condições e nos deixe trabalhar, e aí os militares dão conta do serviço deles e nós do nosso. Perfeito. E, Ana, a questão de como os professores são tratados nas escolas, a questão da infraestrutura, a questão de, muitas vezes, os professores tendo que lidar com alunos em situação de vulnerabilidade. O professor, hoje, você como professora, ele ainda precisa de qualificação para lidar com as novas dinâmicas, os novos desafios enfrentados tanto pela educação quanto pelos aqueles enfrentados pelos alunos, como a gente já falou anteriormente aqui, da questão da violência, que acaba afligindo toda a escola. Os professores, você acha que eles estão preparados para enfrentar essas dificuldades? Acredito que sim, estamos sim, bastante preparados para enfrentar. Nós precisamos de apoio popular, apoio do governo, seja em qual for dimensão, e porque a preparação nós temos. Agora, sozinhos não fazemos nada, né? Claro. E o apoio familiar. Eu acredito que Natal e Grande Natal, como o município de Parnamirim, São Gonçalo, do Amarante,
tem avançado bastante nas redes municipais de educação, como eu disse. As demandas são enormes, mas dentro da medida do possível nós temos conseguido fazer muitas coisas. A nível estrutural, estou no período de jornada pedagógica, né? As aulas em Parnamirim retornam segunda-feira, e a nível estrutural não tenho nada a me queixar, uma sala de aula maravilhosa, estamos com ar-condicionado dentro da sala de aula, carteiras novas, estamos muito bem preparados em relação à estrutura física para receber esses estudantes, segunda-feira. Maravilha. E voltando um pouquinho a falar sobre o coletivo Juventude Comprometida com a Luta, hoje a gente tem uma diversidade de coletivos e de movimentos sociais ligados à questão da educação, ligados à questão do jovem, bem grande, né? Um leque bem grande. Mas cada um, Ana, acho que você deve concordar, tem uma característica única ali. A de vocês, qual seria o diferencial dos demais? Bom, nosso coletivo, nós não temos nada contra partidos, inclusive são super importantes, mas nós não somos filiados ainda a nenhum partido. Sim. Não foi uma decisão coletiva. Mas vocês têm um diálogo constante com os membros, Temos um né? excelente diálogo, tanto com o Partido dos Trabalhadores, com o PCdoB, com o PSOL. São companheiros e companheiras que muitos nos admiram, inspiração. Nós juntos conseguimos construir uma unidade, participaram do nosso encontro, nós participamos das atividades deles, mas o nosso coletivo, que somos cerca de 400 e alguma coisa, quase 500 jovens no estado, tomamos uma decisão de que a decisão seria coletiva, que por enquanto não iríamos nos filiar a nenhum partido e iremos dar nossa contribuição, nos preocupando com a unidade. Bacana. Ana, esse ano é um ano super importante porque é ano de eleição municipal. Sim. Então, dialogar sobre questões de políticas públicas voltadas para os estudantes, voltadas para a juventude, está no radar, está entre aí as questões primordiais a serem debatidas. Você, como representante, coordenadora aí do coletivo, acha que essa pauta deve ser fortalecida a partir de agora, já que temos um caminho a ser trilhado aí até o mês da eleição? Com certeza, Hugo. Acho que o momento é esse. Acho que é o momento de as pessoas colocarem os nomes à disposição, da gente pensar em outros nomes. O nosso coletivo, ele sempre teve como objetivo a interiorização das políticas públicas para a juventude, e nessa campanha não vai ser diferente. O nosso objetivo é levar os jovens do interior o acesso, ou seja, vocês se preocupam com o jovem do interior também, né? O nosso foco maior são os jovens do interior, porque a gente acredita que Natal já está muito bem assistido. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. E aí muitas pessoas perguntam, vai ser candidata esse ano e tudo. E eu digo assim, Natal já está bem assistido. A gente tem grandes nomes que tenho certeza que vai trazer para a juventude grandes benefícios e direitos nossos, né? Mas a nossa preocupação hoje é levar para o interior esses nomes, para que essa juventude do interior tenha acesso às políticas públicas. Isso é bacana porque, por mais que tenha acontecido a expansão do ensino no interior, sobretudo com a instalação de novos IFRNs, o jovem do interior, daquelas cidades mais longínquas da capital, falta mesmo essa assistência de como lidar com as coisas e como interagir para propor políticas públicas. A situação do jovem no interior, se a da capital é difícil, imagina a dos jovens do interior, né? Então a gente precisa muito de representantes. Esse ano é momento de agora a gente começar a conversar sobre isso, de começar a construir e começar para poder conquistar nossos espaços, nas câmaras e nos espaços, que é preciso ter jovem lá para poder pensar sobre políticas públicas para a juventude. Dependendo da situação, o coletivo ele pode propor aí via algum partido que possa vir se simpatizar ao coletivo, sim, lançar um pré-candidato, algo assim, para representar a juventude? Nós estamos em diálogo com vários partidos. A gente busca essa semana e esses próximos meses tomar uma decisão em relação a isso, porque a gente tem sim um nome para pré-candidatura no interior e nós estamos trabalhando e construindo esse nome. Maravilha. Ana Luísa, manda pra gente como é que tá as redes sociais de vocês, como é que a gente pode encontrar o coletivo. Ali? Exatamente. Pronto, para encontrar o coletivo é @jcal.rn. Vai lá, manda uma mensagenzinha, tudo certo. Maravilha. Ana Luísa Castro, coordenadora da Juventude Comprometida com a Luta. A produção já está mandando a gente encerrar aqui. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, boa sorte aí frente ao JCal. Olha, queria agradecer a sua participação aqui, que acompanhou, você que está ligado na TV Natal, nas redes sociais, nas rádios associadas. Muito obrigado. O próximo encontro é às 5 horas da tarde,
no Jornal Potiguar Notícias, segunda edição, na Rádio 91. Forte abraço e até amanhã. Um beijo pro pessoal da Escola Costa e Silva. Tchau. Valeu.